Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Neste primeiro domingo de maio de 2026, eu quero pegar os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de João, onde nós encontramos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse contexto de João é profundamente solene. São os momentos anteriores à sua paixão e morte, né? O Senhor está às portas da cruz e os discípulos estão perturbados porque eles não entendiam o que ia acontecer. Eles não tinham compreendido isso, né? O coração deles está abalado, realmente. E mesmo depois da crucificação, eles estavam tão abalados que eles se trancafiaram, né? E quando aconteceu a ressurreição, a palavra nos diz que teve um que nem assim acreditou, né? Chamado Tomé. E todos disseram: não, sim, o Senhor ressuscitou, nós ouvimos, esteve aqui com a gente. E não vou acreditar, né? Eles estavam profundamente abalados, mas o Senhor Jesus aqui, em preparação a tudo isso que ele sabia que ia acontecer, ele inicia o capítulo 14, está aí as palavras do Senhor: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Aqui nós temos não somente esse consolo, mas aqui nós encontramos uma promessa escatológica. Ainda ontem no estudo bíblico nós estávamos falando sobre a questão das Escrituras. Nós não temos uma doutrina que afirme que a revelação de Deus seja progressiva, que Deus vai nos revelando as coisas através dos séculos. Não. A revelação é a revelação de Gênesis, Apocalipse, e já está selada. Sela as palavras desse livro, lá em Apocalipse, né? Acabou, não tem mais revelação. Deus não envia mais profeta nenhum, não existe isso, mesmo que por aí, não, mas na igreja onde a minha tia, onde a minha dinda, não sei quem, vai, lá tem uma pessoa que profetiza. Não existe mais, né? Não existe, tá? A doutrina que nós temos é que Deus preservou a sua palavra através dos séculos. Não a preservou numa religião oficial, a chamada Igreja Oficial, conhecida no mundo inteiro. Ela mantém essa ideia de uma revelação progressiva. Por isso que de tempo em tempo aparece uma nova crença, porque eles acreditam nisso, nessa revelação progressiva, né? Por exemplo, os primeiros cristãos não adoravam, nem veneravam, nem nada a mãe do Salvador. Era um respeito, assim como qualquer um deve respeitar a mãe de qualquer um.
Mas, de acordo com essa revelação progressiva, teve um Papa, em certo momento da história, que abaixou uma bula dizendo que daí para frente Maria seria venerada, adorada. E faz uns, não sei, 20, 30 anos atrás, houve um movimento mundial para que não seja mais uma trindade, e sim uma quatrindade, tá? Onde Maria estaria no mesmo nível das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Onde? No meio da igreja oficial. Tá? Por quê? Porque eles têm essas doutrinas absurdas, né? De revelações periódicas. Tá? O que torna muitas dessas igrejas, chamadas de crentes ao nosso redor, semelhantes. Por quê? Porque eles também têm essa crença na revelação, de Deus se revela, né, aos seus profetas. E para provar, pegam aqui o Antigo Testamento, onde está escrito realmente que Deus não fará nada sem que antes revele aos seus profetas. Está vendo? Está escrito. Mas isso é Antigo Testamento, isso é antes de Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Acabou. Tá, mas esses são profetas do cristianismo. Não existe mais, acabou. Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz: havendo profecia, cessará, acabará. Então, a igreja cristã do ramo reformado, ela não apoia nenhuma dessas reações emocionais. É sim a lógica. Vamos lá, o que está escrito na palavra, é o chamado sola escritura. Porém, dentro desse ramo reformado, né, a questão escatológica nunca foi estudada com firmeza. Né? Entre as igrejas da Reforma, sejam do lado luterano ou do lado chamado lado calvinista, que esse é um termo errado, porque Calvino é bem posterior, quase um século depois. Mas os lados luterano e calvinista, vamos assumir assim, não se aprofundam na questão escatológica. Né? Se acredita, sim, que um dia o Senhor Jesus voltará, mas ponto. Né? Mas só isso, não há um aprofundamento. Quando o Senhor Jesus voltará, como isso será, não pesquisam, não estudam, não se dedicam a isso, não veem nas Escrituras, porque não faz parte da sua teologia, né? Essa ênfase. Todavia, nós estamos, a cada dia, nos aproximando de um tempo terrível. Né? São dias maus, o fim já vem. Acabamos de cantar no hino. Né? E aí entra esta palavra de consolo do próprio Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração. Mas não é somente um consolo, é uma promessa escatológica. Onde está a promessa? Né? O Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Né? E no versículo 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar. E a palavra morada aí não é um puxadinho, barraquinho, né? Não. A palavra usada aí no grego é mansão. Você mora numa mansão? Ah, pastor, eu moro num apartamento. Ah, eu moro num chalé.
uma casinha de madeira, é boa, né? Mas é uma casinha, não é uma mansão. Nenhum de nós pode, não, a minha mansão, daqui a uns dias o meu irmão vai ter uma mansão, né? Custa muito trabalho, ótimo, mas poucos de nós, né? Não, mansão tem certas características, e a palavra aqui usada, né? Moradas, não, é mansão. Há muitas mansões, e eu vou preparar lugar nessas mansões, né? E aqui o Senhor Jesus no versículo 3 diz: virei outra vez e vos levarei. E aqui onde eu insisto que quando nós lemos João, temos que ler de acordo com o que os judeus entendiam essas palavras. E aqui onde entra esta promessa, né? Muitos não acreditam verdadeiramente nessas palavras do Senhor Jesus. Dizem acreditar no Senhor Jesus, dizem acreditar na sua volta, que um dia o Senhor Jesus vai voltar, eles acreditam nisso, mas não acreditam nessas promessas. E nós precisamos, como eu estou enfatizando, lembrar que o ministério do Senhor Jesus foi ao povo de Israel. Então, devemos olhar o significado dessas palavras, dessas frases, dentro desse contexto. E o contexto é o padrão do casamento judaico, a promessa do noivo. Como acontecia isso? Nós temos um padrão, vamos chamar ideias, né? Meu primo ficou noivo. O que as pessoas ao nosso redor, num contexto gaúcho, entendeu? Não é? Talvez alguém pergunte: foi feito da maneira tradicional gaúcha, num CTG, uma coisa assim, o cara lá, sei lá, dançou uma chula e pediu a mão da prenda. Percebem? Até o linguajar, né? Tem um contexto, certo? Mas esse é o contexto gaúcho, né? E aqui, dentro do contexto judaico, qual é esse padrão do casamento judaico? Tem esse lance de noiva. O mais próximo é o que aconteceu com José e Maria. A palavra nos diz: estando eles desposados, mas não tinham se juntado ainda. Peraí, é para que você entenda, eles já estavam de noivos, mas ainda não tinham morado juntos. Tá, entendi. Não entendeu. Na verdade, João e Maria já estavam casados, de papel passado, como se fala. Só que o José teria que construir, percebem? Isso é uma coisa que nós não temos dentro da nossa cultura. Alguém ficou noivo, já tem uma promessa, né? Uma palavra penhorada aí, mas não estão casados ainda. No contexto judaico, sim. No momento que foi feito esse acerto, já estavam casados, mas ainda não é para estar morando juntos. Vai passar todo um tempo, geralmente 1 ano antes. José e Maria estavam nesse período, e nesse período é que ela, sendo virgem, ficou grávida do menino, sem ter conhecido o homem. Como é que é o mistério da encarnação? Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. José, seu marido,
Mas como que a Bíblia disse José e seu marido se eles nem tinham coabitado? É porque de acordo com o conceito judaico, eles já estavam casados. E aí a Bíblia diz, José e seu marido sendo justo, não querendo infamar, não querendo dizer, ela me traiu porque ele não tinha prova nenhuma. Não, mas a prova está aí, ela está grávida. No nosso conceito. Quis deixá-la em secreto, mas aí veio um anjo e disse, José, não temas receber a Maria, tua mulher, é tua esposa. Mas o que acontece é o seguinte, o que está sendo gerado é o Filho de Deus. E José a recebeu. E a Bíblia diz, mas não a conheceu. Como é que não? Ela conhecia. Mas a Bíblia diz, não a conheceu até que deu à luz o seu filho. Que negócio, que linguajar é esse? Um linguajar completamente fora da nossa cultura. Um linguajar totalmente judaico. É isso que aconteceu lá. E aqui nós estamos deparando também com isto. Havia um noivado, isto vamos chamar assim um contrato, um compromisso legal já estabelecido. A noiva já pertence ao noivo, já estão casados, papel passado, mas não estão dormindo juntos. A igreja já está desposada com Cristo. Mas a igreja não é a noiva de Cristo. Sim, no Novo Testamento inteiro nos fala da noiva do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, a noiva do Messias. A igreja, Paulo, na sua carta aos Coríntios, 2 aos Coríntios 11, capítulo 11, versículo 2, diz, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. É isso que está escrito. O noivo, então, ele tem as suas obrigações. Quais são essas obrigações? O noivo retorna à casa do seu pai e constrói aposento, geralmente anexo à casa paterna. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu já falei que essas moradas no grego se refere a mansões, Vou preparar-vos lugar. Aqui vemos o céu como sendo a casa do pai, não apenas o destino, mas sim como sendo uma família. Percebem? O noivo, então, volta inesperadamente. Por isso que o Senhor Jesus, numa das suas parábolas, conta das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes se prepararam, se aprotejaram, tinham as suas lamparinas com óleo, estavam com as suas lamparinas acesas. As imprudentes não estavam nem aí. Quando ouviram, de repente, de sopetão, o noivo, chegou o noivo. As 5 prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, cheias de óleo, e as outras não. Foi corre da sala para a cozinha, e agora? E as imprudentes disseram, me dá um pouquinho do teu óleo. Não, vai faltar para mim. Conhecemos essa parábola. Mas a que se referia essa parábola? Exatamente a isso aqui. O noivo chega inesperadamente. A noiva não sabe o dia nem a hora. E aí nós lembramos, peraí, tem uma frase que o Senhor Jesus disse também, que ninguém sabe o dia nem a hora, exato, da sua vinda. E ele acrescenta, nem os anjos. E está escrito, nem o Filho.
E aí muitos deduzem, idiotamente, que o filho não tem o conhecimento divino perfeito, porque nem o filho sabe o dia da volta. Aí o Senhor Jesus está usando o linguajar do casamento judaico, porque de acordo com o costume judaico, somente o pai do rapaz um dia decide, dá uns tapas no ombro e vai, filho, vai pegar tua noiva, chega o momento. Então nem o rapaz sabia em que momento ele ia lá pegar a noiva. E o Senhor Jesus, quando menciona isso, esse versículo específico, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, nem o filho, está se referindo a esse conceito judaico do casamento. Somente o velho sabe, somente o pai. Percebe? Então não tem nada a ver com a onisciência que o filho também tem. Não se refere a isso, se refere a esse contexto, a esse casamento judaico. Vai chegar um momento em que o pai vai dizer para o filho, vai lá pegar tua noiva. E aí entra o versículo 3 do capítulo 14 de João: virei outra vez e vos levarei. Isto é escatologia. E, infelizmente, as igrejas da Reforma nunca se dedicaram a pesquisar escatologia, nem entender que a palavra de Deus, o Novo Testamento, está principalmente os evangelhos escritos para uma mentalidade judaica. Nada foi escrito para uma mentalidade germânica, uma mentalidade europeia, uma mentalidade itálica, hispânica, gálica, os franceses. Nada foi escrito para os gentios. Está tudo dentro de uma mentalidade hebraica de 2000 anos atrás. Por isso que temos que fazer esse esforço e entender o que essas palavras significavam para eles lá. Então, o noivo volta inesperadamente um dia, porque o pai decidiu, é o momento de pegar a tua noiva. A noiva não sabe o dia, ela tem que estar preparada. O noivo veio buscá-la pessoalmente. Isto ilumina a frase que eu quero que você lembre: virei outra vez e vos levarei. O Senhor Jesus vai voltar. E aqui nós entramos nessa riqueza do grego, a certeza da promessa. E nós vemos, já temos visto essa questão das moradas, são mansões, não são pousadas temporárias, são habitações eternas e estáveis. Vou preparar um lugar. E Ele está fazendo isso. Preparar, é tornar pronto, tornar estável e eterno. Aponta para isso que o Senhor Jesus está fazendo enquanto nós estamos aqui. Vou preparar-vos lugar, e eu vou vir outra vez, e vos levarei comigo. Vos levarei significa tomar para si, receber junto, usado num contexto de uma relação bem íntima, uma união pessoal. Essa palavra, paralambanó, é utilizada várias vezes no Novo Testamento. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, e vos paralambanó. É isso que está escrito no grego. E levar aparece umas 50 vezes no Novo Testamento, e sempre significa receber ao lado, levar consigo, receber como que abraçando.
Tá? Nós poderíamos gastar um tempo aí vendo as palavras, os versículos onde ela aparece. Tá? Eu mencionei José, que queria se afastar em segredo, deixar a Maria em segredo, sem que ninguém soubesse. Ele ia sair na calada da noite, como se fala, e ele recebe a direção do anjo, né? Quando o anjo diz para José: não temas receber para Labanem a Maria como tua esposa. É a mesma palavra que aparece aqui, tá? Vos levarei comigo, vos receberei comigo. Tá? Observe, vos receberei, vos levarei comigo. Né? Virei outra vez e vos receberei, vos levarei. É a mesma palavra que o anjo diz para José: não temas receber a Maria tua mulher, como que abraçando ela. Tá? Em outra ocasião, o anjo também inspira a José a paralabé. A quem? Ao menino Jesus e a sua mãe, e irem para o Egito. Em outras palavras, abraça o menino Jesus e a sua mãe e fujam para o Egito. E eles fizeram isso de noite, né? Antes da chacina que Herodes fez com as crianças, né? Então, essa palavrinha, vos levarei para Lambanó, significa tomar, receber, né? Então, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, de João 14:3, não é apenas um transportar, né? Não é apenas um levar, é um abraçar, tá? É um receber em comunhão íntima. Essa é uma linguagem de casamento, o arrebatamento, chamado o encontro com o noivo. Arrebatamento não tem a palavra no grego. Tem, nós já vimos isso, né? Quem quer teimar diz: isso não existe. Existe, é só procurar no grego, você vai encontrar, né? É a palavra harpazo, né? E não aparece uma vez só, aparece várias vezes. Que um arrebatar, para nós termos uma ideia desse harpazo, é como um pai que está aí no seu quintal, o filhinho foi atravessar a rua para pegar uma bola, e o pai de longe vê que está vindo um carro e ele corre e se joga para pegar o filhinho e evitar que o carro atropele ele. Ele pegou esse filhinho com toda a delicadeza? Não. Ele se jogou como um goleiro que pega uma bola. Percebe? Esse harpazo é algo súbito e violento até, né? Mas é uma necessidade devido à situação. E está vindo um tempo qual nunca houve na terra. É o que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus disse que nunca houve um tempo de tanto sofrimento. É o carro vindo para atropelar, um caminhão vindo para atropelar. O que vai acontecer? O harpazo. Virei outra vez e vos levarei, né? Refere-se a esse arrebatamento. Não tem na Bíblia. Tem, a palavra no grego é harpazo. Essa é a palavra. Cristo, o Senhor Jesus, não vem para julgar, mas para buscar a sua noiva. Em Tessalonicenses 4, 16 a 17, está bem descrito: ele desce, os mortos ressuscitam, os mortos cristãos
os que morreram em Cristo, os que estiverem vivos são transformados e todos se encontram ao Senhor. E Paulo escreve, nos ares. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar. Calcula aí, pega o seu relógio e veja quanto tempo demora um piscar de olhos. Não tem como calcular no relógio. Porque no relógio, o mínimo que nós temos é 1 segundo. Tic, tac, 1 segundo. E um piscar de olhos. Centésima, milésima de segundo, não sei. Nós não temos como calcular. E a palavra de Deus diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar, isso vai acontecer. A ligação com João capítulo 17, versículo 24. João capítulo 17, pastor, não é a oração sacerdotal? Exatamente. Quando o Senhor Jesus, orando para o Pai, ele pede: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo. João 17, 24. Não é exatamente isto que o Senhor Jesus prometeu. E quando ele promete algo, não é uma promessa assim, quem sabe, né? Talvez vá acontecer. Não. Ele nos deu a certeza. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na sua oração, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo. Percebe? Esse é o clímax. João 14 é a promessa. João 17, ele coloca isso na sua oração, especificamente. Quero que onde eu estou, eles também estejam comigo. Onde o Senhor Jesus está? No reino lá de cima. Percebem? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Cristo prometeu, ele pediu ao Pai, e o que ele pediu certamente vai se cumprir. A verdade central e objetivo aqui não é apenas ir ao céu, mas estar com Cristo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isto é um consolo em tempos de angústia. Não se turbe o vosso coração. A esperança do harpazo, a esperança do arrebatamento acalma o cristão. Mas a vida de vigilância, da igreja é uma necessidade. Você deve viver em vigilância constante. Não como as 5 nécias. Não estavam nem aí. Não estavam preparados, não tinham as suas lamparinas com óleo, e ficaram de fora. Tem que viver em vigilância. O noivo vem sem aviso. E a grande pergunta é: você está preparado? A santidade da noiva, a noiva deve viver como uma noiva pura. Efésios 5, 27, bem claramente expressa isso. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso está escrito. E o que é santificação? Não tem nada a ver com essa ideia que as pessoas têm de santo, santa.
de ser convertido numa estátua de gesso, de pedra, de madeira e ser colocado numa igreja. É estátua do santo. Não, não tem nada a ver com isso. A palavra santo, em grego, né, significa algo que foi retirado e reservado. Não está junto com o resto. Percebem? Isso é santo. Não estar junto com o resto. Então, santificar-se nessa época, o que significaria? Todo mundo, toda a gurizada, está indo para a rave, a festa, não sei o quê, tem um shopping que abriram na BR, na RS, e lá vai, tem 2, 3 mil pessoas. Né? Não estar junto com o resto. Não estar junto com o resto. É estar separado e reservado. Isso não vai vir um anjo para lhe ajudar a fazer isso. É você que tem que se separar e se reservar. Né? Isso é algo pessoal. Né? E a igreja deve viver nessa santificação, nesse separar-se e reservar-se. Vontade de praticar os pecados eu tenho, mas vou fincar o pé e dizer não vou praticar esse pecado. Por quê? Porque eu tenho essa obrigação de ser santo, de ser separado e reservado para Deus. Não que eu não tenha vontade, igual que todo mundo, de sair por aí pintando e bordando, pecando. Não. As vontades nós temos, nós sabemos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros. Essa é a nossa natureza. Mas nós não somos irracionais. Por isso, nós devemos usar sempre o raciocínio, a razão. Seguir o que nós sabemos, não o que nós sentimos. O que nós sentimos pode ser vontade de cometer esse pecado, mas peraí, eu sei que aí é outros 500. Né? A nossa vida tem que seguir a lógica, né? Tem que seguir esta questão racional. Por que você não faz igual que todo mundo? Porque eu quero ser santo. E santificar-se é isso. Separar-se e reservar-se para Deus. E a noiva tem que estar nessa vigilância, nessa santificação diária. Né? E essa segurança, Ele mesmo nos virá buscar. E Ele virá buscar os que estiverem preparados. E aí voltamos para a pergunta: você está preparado? Né? Depende então dessa nossa fidelidade ao noivo. Né? Concluindo, João 14, de 1 a 3, não é apenas poesia, palavras bonitas que o Senhor Jesus falou para acalmar os corações. Não. É promessa. Né? Cristo foi preparar lugar. Está escrito, Ele mesmo falou. O Senhor Jesus voltará pessoalmente. Ele mesmo falou, está escrito, virei outra vez e nos receberá para si. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A conclusão é que esse destino final é o nosso encontro com Ele. E Paulo nos explicou lá em Tessalonicenses, claramente, né, que um dia, num abrir e fechar de olhos, isso aconteceria. E os mortos em Cristo, não todos os mortos,
Mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo depois, nós, os que estivermos vivos naquele instante, naquele piscar de olhos, seremos harpazo, seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressuscitados em Cristo. Todos os cristãos. E seremos tomados e encontraremos ao Senhor. Paulo diz nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está pronto a encontrar-se com o noivo? Porque ele disse claramente: virei outra vez e vos levarei. Depois disso não haverá uma segunda oportunidade. Portanto, como você está vivendo a sua vida? Isso é importante. Seja fiel, seja santo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que o Senhor Deus conceda essa compreensão cada dia mais firme a cada um de nós, até o momento, esse piscar de olhos que um dia acontecerá. Quando? Não sabemos, mas certamente vai acontecer. Que Deus conceda essa convicção a cada um de nós. Que isto aconteça. Amém. E em mim, ó Deus, o coração, em ti o Espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustenta